Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Vamos finalmente fechar o tema de toxicologia médico-legal com a temática aplicada a venenos. Vamos estudar um pouquinho, meus amigos? É claro que a nomenclatura veneno é a nomenclatura utilizada pela medicina legal. A toxicologia forense, pericial, ela não gosta dessa nomenclatura porque veneno é todo agente tóxico produzido por um ser vivo. Mas tudo bem, para sua prova o conceito de veneno que você precisa levar é justamente toda e qualquer substância que atua internamente ao corpo humano, conforme nós já vimos na parte de traumatologia médico-legal, especificamente nas energias de ordem química. Tudo bem? Agora, eu avanço e vou trabalhar aqui com você, doutor, basicamente com o quê? Olha só, agora eu quero martelar aqui com você o aspecto relativo a venenos. É aquilo que a medicina legal chama de venenos. E doutores, para nós conversarmos um pouquinho a respeito dos venenos, eu preciso ser muito preciso com você. E aí você vai olhar para mim desesperado e vai falar: Pedro, mas por que preciso? Eu não sei se eu entendi muito bem. Olha só, eu vou até chamar você aqui para mim. Meus amigos, falar de veneno, nós vamos falar de várias substâncias que têm capacidade de gerar intoxicação e que pode comprometer o organismo humano. Nós vamos começar falando de um tema que cai muito em prova, que é o tema de agrotóxicos, meus amigos, né? Estamos falando de alguns tipos de elementos que, quando ingeridos, quando aspirados, quando expostos por via dérmica, podem gerar uma intoxicação. Então vem para cá. Nós vamos começar falando, primeiramente, dos agrotóxicos e praguicidas, tá? Agrotóxicos e também dos praguicidas. Primeiro, o que são, meus amigos, agrotóxicos? Para a gente estabelecer um verdadeiro conceito aqui de pronto de início. Agrotóxico nada mais são do que agentes que atuam de maneira física, química. Olha só, são agentes que atuam de forma física, química ou ainda de modo biológico, destinados a setores de produção. Destinados a setores de produção, meus amigos. De produção, mas não apenas isto. Não é verdade? Produção de quê, Pedro? De produtos agrícolas. De produtos agrícolas. Também entra aqui de produtos utilizados na proteção de florestas e ecossistemas. Proteção de florestas e também de ecossistemas. Bacana? Esta seria a classificação trazida hoje pela toxicologia, sempre visando uma finalidade, doutora. Sempre visando uma finalidade, que é o quê? É a preservação desses produtos, sempre com o fim de preservá-los. Então, por exemplo, existe um funguinho, meus amigos, que dá em alguns tipos de planta, notadamente nas folhas, que a galera costuma chamar de ferrugem, não é? Diante disso, é possível o setor agrícola utilizar um fungicida, ou seja, um matador de fungos, coloquialmente falando. Essa é a ideia. E aí, dentro do gênero agrotóxico, você vai ver comigo que existem várias espécies. Vamos ver? Dentro dos agrotóxicos, meus amigos, vamos ver quais são os principais tipos de agrotóxicos que a gente pode encontrar no mercado? Primeiro, existem os inseticidas. Inseticidas, toda vez que a nomenclatura tiver sida, significa o quê? Significa um agente que mata. Tudo bem? Então existem os inseticidas, existem os herbicidas, ok?
ou seja, mata, erva, aquilo que eles chamam genericamente de herbáceas ou ervas daninhas, tudo bem? Existem também os fungicidas e, por fim, um dos mais famosos que são os chamados rodenticidas. Rodenticidas. E aí, meus amigos, os exemplos vão ao além, né? Dentro dos inseticidas, eles acabam combatendo basicamente larvas, insetos, como a classe das formigas, e entram aqui a classe dos carbamatos e também os organofosforados. Olha que aspecto interessantíssimo. Além disso, é claro, meus amigos, quando a gente aprofunda o estudo de agrotóxicos, eu trago muito mais espécies, subespécies de inseticidas. Por exemplo, existem os organoclorados, que é produto proibido no Brasil, a não ser por autorização da Anvisa. Existem também os agrotóxicos piretroides, mas a gente não precisa sentar ter uma visão a respeito de todos. Isso não é necessário. Tá? Para sua prova dentro dos inseticidas, você tem que se lembrar de dois, organofosforado e os carbamatos. Dentro dos herbicidas, nós temos, por exemplo, meus amigos, o glifosato, muito famoso, não é? E existe também o paraquat, muito comum também da gente estudar, paraquat. Dentro dos fungicidas, existem basicamente os chamados ditilcarbamatos, e existem também os chamados triazóis, que são os principais aqui, tá? Triazóis. E, por fim, dentro dos rodenticidas, eu posso, por exemplo, citar para você a chamada estriquinina, ainda posso citar para você, muito comum inclusive, a varfarina. Ok? Diante disso, meus amigos, diante disso, vamos só colocar mais um aqui que tem importância substancial. Os cumarínicos também pode aparecer aí. Então repare que agrotóxico é gênero cuja espécies são várias, inseticidas, herbicidas, nós temos também os fungicidas e os rodenticidas. Esses são genericamente produtos utilizados. De todos esses, sem dúvida, meus amigos, sem dúvida, o mais importante para o nosso estudo aqui quanto à toxicologia são os carbamatos e os organofosforados, seguido pela varfarina, tá? Então é isso aqui basicamente que nós vamos estudar no que diz respeito aos agrotóxicos. Olha só que coisa interessante. Existem alguns carbamatos e organofosforados que também são utilizados, doutores, como rodenticidas. É o caso do chumbinho, o famoso aldicarbe, né? Então essa seria a ideia. Agora, tendo em vista que os produtos que geram intoxicação, quando a gente pega uma escala de prevalência, são principalmente os organofosforados, os carbamatos e também os rodenticidas, como no caso da varfarina, nós vamos falar desses três aqui com você, que são os aspectos mais cobrados aqui em prova. Vem comigo. Então, dentro da classe dos agrotóxicos, eu quero conversar com você no nosso item 1.1, falando um pouquinho... Opa, deixa eu melhorar isso aqui que ficou feio, né? No nosso item 1.1, vamos falar, portanto, dos carbamatos, e também vamos falar dos organofosforados. Então vamos devagar aqui. Você já de pronto poderia chegar para mim e falar: Pedro, mas por que a gente não vai conversar sobre os organoclorados? Meus amigos, como eu já falei, os organoclorados no Brasil é de uso proibido, tá? Então o nível de intoxicação que se tem na prática é bastante reduzido, a gente não precisa se ater a ele. O que nos importa aqui são os carbamatos e os organofosforados. E já de pronto, eu vou avisar os senhores que os carbamatos e os organofosforados
são agrotóxicos, meus amigos, inibidores de uma enzima chamada de acetilcolinesterase. Inibidores da acetilcolinesterase, que normalmente é representada assim, ó, ACHE. Acetilcolinesterase. Aí você vai me indagar, Pedro, mas como assim? Qual seria o sintoma? A acetilcolinesterase, meus amigos, ela tem a função de destruir, de quebrar um neurotransmissor chamado de quê? De acetilcolina, que a gente apresenta assim, ó, acetilcolina. Então existe um neurotransmissor distribuído por todos os nervos do nosso corpo, praticamente, tá? Chamado de acetilcolina. Esta acetilcolina, presente principalmente num sistema nervoso que a gente chama de parasimpático, tudo bem? Ela basicamente é responsável por alguns sintomas. Quer ver só? Quando você toma um susto, existe uma descarga de adrenalina, não existe? O seu corpo ele libera adrenalina. Agora, quando você relaxa, quando você tranquiliza, deixa de ser liberado adrenalina e passa a ser liberado no seu corpo acetilcolina. Então repare que são efeitos, meus amigos, são efeitos da acetilcolina. Olha só, efeitos da acetilcolina. Vamos ver? Primeiro efeito importante, bradicardia. Ela reduz o batimento cardíaco. Bradicardia, ela relaxa. Segundo efeito, estímulo do peristaltismo. Estímulo dos movimentos do intestino. Terceiro, broncoconstrição. Broncoconstrição. Também um sintoma típico que a gente tem aqui. Nos olhos, nós temos a contração da pupila. Contração da pupila. É aquilo que a gente chama de midríase. Midríase. Deu para entender? Estes sintomas, como eles são derivados da acetilcolina, esses sintomas eles são chamados genericamente de sintomas colinérgicos, ou ainda são chamados de colinomiméticos. Tudo bem? Então olha que coisa interessante. Eu tenho que explicar para você, para a gente chegar finalmente no mecanismo de ação dos carbamatos organofosforados, eu tenho que explicar para você o que é acetilcolina. A acetilcolina, ela é um neurotransmissor predominantemente encontrado num sistema nervoso chamado de parasimpático. Tudo bem? Este sistema nervoso parasimpático, assim como a junção neuromuscular, meus amigos, esses sistemas, digamos assim, eles são ricos nesse neurotransmissor, que quando é liberado ali nos tecidos, promove todos esses sintomas que a gente viu, que são chamados sintomas colinomiméticos. Então olha que coisa interessante. Vamos para a observação. Quando o seu corpo libera acetilcolina, olha só que coisa interessante. Quando o seu corpo libera a acetilcolina, você vai apresentar todos esses sintomas aqui, ó, todos. E aí o que acontece? Para você não ficar para sempre com esses sintomas, o seu corpo tem que degradar. Ele tem que degradar essa acetilcolina. E quem degrada essa acetilcolina? A acetilcolinesterase. Tá vendo? Que é essa enzimazinha aqui, ó. E ela quebra basicamente em acetil, né, um grupamento acetil, acetila, mais a colina, deixando de haver efeitos, portanto, colinomiméticos ou colinérgicos. Deu para entender? Agora vamos para o mecanismo de ação então do organofosforado. Meus amigos, se o organofosforado inibe esta enzima, eu vou aumentar, portanto, a concentração de acetilcolina, aumentando, portanto, sintomas colinérgicos. Olha que coisa interessante. Intoxicação por organofosforado e por carbamato, essa intoxicação gera sintomas colinomiméticos ou colinérgicos. Pedro, por que mesmo? Porque, doutores, a acetilcolina ela não é quebrada, ela não é destruída o seu excesso. Deu para entender? E aí a pessoa vai ter o batimento do coração muito fraco,
não é verdade? Muito fraquinho. Ela vai ter contração demais da pupila. Muitas vezes essa pessoa apresenta diarreia, muitas vezes ela apresenta sudorese. Deu para entender? São sintomas de intoxicação por organofosforado e carbamato. Aí você vai me indagar, Pedro, mas eles agem exatamente igual no nosso corpo humano? Meus amigos, é lógico que não. É lógico que não. Quando a gente estuda os carbamatos eles apresentam predominantemente efeito reversível. Então olha só, eles são mais fracos, digamos assim, que os organofosforados. Pedro, por quê? Porque os carbamatos se ligam reversivelmente à acetilcolinesterase, diferente dos organofosforados. Os organofosforados, meus amigos, eles se ligam de maneira, repare, irreversível. Eles ligam-se de maneira irreversível por meio de uma reação que a gente chama de fosforilação. Então, os organofosforados, eles vão fosforilar irreversivelmente a acetilcolinesterase. Deu para entender? Por isso que os sintomas por intoxicação por organofosforado é muito mais grave do que por carbamato. Pedro, me dá um exemplo de organofosforado? Paration, que se transforma em paraoxon, é o grande exemplo que a gente tem, tá bom? Então, organofosforados e carbamatos é isso que você tem que saber na sua prova. Basicamente, são agrotóxicos que podem ser enquadrados tanto na classe de inseticida quanto na classe de rodenticida. Em ambos os casos, eles podem ser utilizados. O grande exemplo do dia a dia é o chumbinho, que é o aldicarb, tudo bem? Em que muitas vezes é utilizado como rodenticida, mata roedores. Superado carbamatos e organofosforados, eu avanço na matéria e a gente vai ver agora a varfarina. Olha só, a varfarina, meus amigos, também muito comum de ser cobrada, tá? A varfarina, ela é basicamente um agente químico anticoagulante. Olha que coisa interessante. Ela é um agente químico anticoagulante. Pedro, por que ela é anticoagulante? Presta atenção no que eu vou dizer. Ela funciona como um antagonista. A varfarina é um antagonista da vitamina K. Da vitamina K. E fala para mim, para que a vitamina K é utilizada? A vitamina K, meus amigos, é utilizado lá na cadeia de coagulação do sangue. Eu não sei se você sabia, mas toda vez que você corta a pele, é desencadeado, basicamente liberado uma cascata de reação. E essa cascata de reação produz uma proteína fibrosa chamada de fibrina. Essa fibrina, ela é insolúvel no sangue e ela parece uma redinha. Você tem uma partícula de fibrina, outra, até que ela forma uma rede. Essa rede impede a passagem de hemácia, portanto estanca o sangue. Essa é a ideia. Se eu tenho inibição dessa via, a pessoa não coagula o sangue, notadamente roedores, por exemplo, morrem por hemorragia. Essa é a ideia. Então, quando eu cito que ele é considerado um antagonista da vitamina K, significa dizer, doutores, que ele não deixa a vitamina K atuar. Isto significa ser antagonista. Deu para entender? Isto, portanto, culmina na inibição da coagulação do sangue. Tudo bem? Varfarina é isso que a gente tem que conversar aqui na prática com você. Na sequência, eu quero entrar com você em alguns aspectos, doutores, de gases tóxicos, que a gente vai entrar no nosso item de número 2, tá? Gases tóxicos, tá? Embora a gente encontre algum desses compostos no dia a dia, né, em outras fases, a literatura costuma trazer como sendo gases tóxicos, e é isso que a gente vai ver. Primeiro deles, primeiro gás tóxico que a gente tem que estudar. Meus amigos, o ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico, ok? O ácido sulfídrico, meus amigos, como ele é importante para nós na prova. Olha que coisa curiosa. O ácido sulfídrico é um gás chamado também de sulfeto de hidrogênio, tá? Ele é um gás, repare, inodoro. Ele é um gás inodoro
Ele é um gás altamente inflamável, e também ele é um gás extremamente tóxico que a gente tem. E aí você pode me indagar, Pedro, onde que eu acabo encontrando o ácido sulfídrico? Primeiro, meus amigos, processos de vulcanismo, libera muito ácido sulfídrico. Além disso, processos de putrefação. Pântanos, por exemplo, em cemitérios, em locais, repare, imagina, doutores, eu tive oportunidade de estudar um caso que aconteceu no Distrito Federal. Uma pessoa, um alpinista, né, um agente que escala, ele faleceu dentro de uma caverna e entrou em estado de putrefação. Meus amigos, os bombeiros tentaram, claro, depois das notícias do desaparecimento, foi feito um resgate com o corpo de bombeiros. E os bombeiros precisavam entrar nesta caverna. E doutor, ele estava em putrefação. O que acontecia? Os bombeiros entravam naquela caverna e iam a óbito. Porque não sabia. Ele estava respirando normal, de repente ficava tonto e basicamente colapsava, desmaiava e ia a óbito. Como que isso acontecia, Pedro? Presença de ácido sulfídrico, que é um gás proveniente da putrefação. Muito interessante você conseguir entender basicamente isso. Tudo bem? Meus amigos, qual que é o mecanismo de ação do ácido sulfídrico? Meus amigos, é um agente altamente irritante. Ele é altamente irritante, então ele promove inflamação dos pulmões. Olha a ideia. Deu para entender? Então, muito cuidado com esse gás que a gente conversou primeiro aqui. Segundo, gás tóxico, importantíssimo esse aqui, hein? O ácido cianídrico ou o derivado dele, que é o cianeto. Meus amigos, quando nós estudamos a perícia que aconteceu lá na Boate Kiss, já ouviu falar? Aquela tragédia da boate em que houve um show pirotécnico internamente e começou a pegar fogo ali nos móveis, inclusive nas espumas do local. E meu amigo, se tiver espuma no local, a chance de liberação de ácido cianídrico ou de cianeto é altíssima. E este cianeto, vamos trabalhar aqui com você, o cianeto ou ácido cianídrico, ele é basicamente em temperatura ambiente, meus amigos, em temperatura ambiente, o ácido cianídrico, ele é líquido. Só que se trata, doutores, mas é extremamente volátil, ou seja, se evapora com muita tranquilidade, formando o cianeto. E aí olha que coisa curiosa que a gente tem em se tratando, meus amigos, do cianeto. Ele tem forte cheiro de amêndoa. Forte cheiro de amêndoas. Muito comum, tá? Forte cheiro de amêndoas. Isso aqui, inclusive, é questão de prova, tá? Diante disso daqui, olha que aspecto interessante. Quando nós estudamos a Segunda Grande Guerra, meus amigos, o gás cianeto ele era utilizado para genocídio em câmaras de gases. Ele era utilizado em genocídios lá em câmara de gás. Aí você vai olhar para mim e vai falar o seguinte, Pedro, mas espera aí. Como que é a morte por cianeto? Meus amigos, o cianeto ele é um gás asfixiante, extremamente asfixiante. Por quê? Porque ele inibe a respiração celular. Agora, eu vou chamar você lá para suas aulas, doutor, de biologia. Quando a gente trabalha um pouquinho de bioquímica, eu costumo falar para você o que quando a gente trabalha com cianeto. Olha só, a respiração celular com uso de oxigênio, chamada de aeróbia, essa respiração celular, doutor, ela é constituída de 3 etapas. Glicólise, não é verdade? Ciclo de Krebs e cadeia fosforilativa. O cianeto se liga a citocromos, a partículas transportadoras de elétrons que a gente encontra lá na mitocôndria.
e ele se liga nesse citocromo impedindo o transporte correto de elétrons, portanto não há uso de oxigênio. A pessoa respira normalmente, só que os tecidos não são oxigenados. Deu para entender? Muito cuidado. O cianeto ele é considerado um gás altamente tóxico e asfixiante. Ele se liga irreversivelmente nas enzimas, melhor dizendo, nas proteínas transportadoras da cadeia de elétrons lá na respiração celular. Mais precisamente na citocromo oxidase, tá? Não acho que a banca ela vai aprofundar tanto assim com você. E doutor, para a gente fechar, portanto, essa parte relativa a gases tóxicos, permita-me citar um último gás que a gente tem que é também bastante importante aqui para nós. Qual seria esse gás, Pedro? Meus amigos, o gás chamado de metano. Olha só, vamos falar do CH4, que é o metano. Ah, meus amigos, o metano é um gás altamente detectável. Por quê, Pedro? Olha só, ele é inodoro, não é? Sim, ele é considerado um gás inodoro. Também é considerado um gás incolor. Ele é um gás inodoro, ele é um gás incolor, mas quando misturado em ambiente com oxigênio, ele é altamente detonante. Meus amigos, o metano, ele é um gás altamente inflamável, mais do que gás de cozinha. Olha que coisa interessante. E aí, para que nós tenhamos efeitos deste gás sobre o corpo humano, ele precisa estar em altíssimas concentrações. Por isso que, normalmente, quando utilizado, o gás metano ele é aplicado em câmaras fechadas. Deu para entender? Essa seria a ideia. E aí, basicamente, a ação desse gás se dá como, Pedro? Porra, no sistema nervoso central. Ele basicamente causa distúrbio generalizado, meus amigos. Distúrbio generalizado. Até porque esse gás, eu não sei se você se lembra do metano, mas o metano, meus amigos, ele é um gás basicamente apolar, extremamente apolar. Ele não se dissolve bem em água, mas se dissolve bem em tecidos que são apolares, lipofílicos. Diante disso, ele consegue passar muito bem para o sistema nervoso central. E lá ele bagunça tudo. A pessoa vai apresentar sonolência, tontura, vômito, confusão e pode naturalmente ir a óbito também. Bacaninha? Meus amigos, por hoje tá mais do que o suficiente nós falarmos sobre todos esses gases aqui e agentes tóxicos químicos. Com isso, nós finalmente, eu acredito que está bem robusta a sua preparação, não é verdade? Diante disso, nós superamos, portanto, a temática de toxicologia forense.